Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina em minha alma. Abençoa-me, Mãe, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei neste dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, os louvores, as ações de graças, o amor que cada criatura lhe deve, as reparações por cada pecado, em nome de todos, na divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei neste dia. Vem, divina vontade, reina na minha vontade. Então eu vou partilhar aqui hoje, né? A gente está no mês, começando o mês de julho de 2022. O nosso canal Fiat Voluntas Tua, que nos ensina a divina vontade. E hoje no texto, Jesus fala a palavra prolixa, né? Prolixa, que é o quê? São muitas palavras e muito ensinamento, um ensinamento muito extenso, muito extenso. Então é um ensinamento diferente do ensinamento da redenção que ele fez, né? O ensinamento na divina vontade agora, ele é bem extenso, muita coisa mesmo que Jesus vai ensinar e ele está formando o exército do reino da divina vontade. Fazer somente a vontade de Deus, viver fundida com o Pai, né? Se fundir com o Pai, se fundir com Deus, como ele era aqui na terra, né? Ele era fundido com o Pai, ele só fazia o que o Pai fazia, né? O que as suas mãos faziam era com as mãos do Pai, o que os seus olhos faziam com os olhos do Pai, né? O que as suas palavras falavam com a sua língua era com a língua do Pai, os seus pensamentos eram os pensamentos do Pai. E assim nós vamos hoje aprender a essa palavra nova que ele usou aqui, né? Esse termo, prolixa. Eu achei muito interessante. Mas tem também o prolixo no sentido negativo, né? Aquela pessoa que não fala nada com nada, que enche de palavra, mas não dá uma direção, né? Não tem um caminho. Já o prolixo que Jesus ensina, não, é um caminho. São palavras que são vida. As palavras do livro do céu são vida e elas vão formando vida em nós. E elas vão nos dando ofícios, né? Ofícios, hora de defensores, hora de apaziguadores, né? Pacificadores, vai nos dando ofício, porque é o ofício do amor, né? De viver o amor, amar a todas as pessoas e a todas as obras de Deus. Lendo aqui esse trecho que a Aline colocou de capítulo 30, né? Dia 27 de março de 1932. Sentia-me imersa no querer divino e, ó, quantos pensamentos se aglomeravam em minha mente. Às vezes eu sinto isso também, né? Muitos pensamentos. E sua luz formava suas ondas. Uma seguia a outra, e estas ondas se convertiam em voz, em murmúrio, em música celestial. Mas, ó, como é difícil reter a linguagem daquela luz interminável, como é difícil, às vezes, reter os nossos pensamentos, né? É uma linguagem. Reter a daquela luz interminável. Quando se está dentro dela, parece que se compreende muito, mas assim que se retira, fica só alguma gotinha e doce, inesquecível e amado. Então, às vezes a gente, né, vem tanta coisa na nossa mente, Jesus vai falando e a gente vai vindo tanta coisa que é impossível reter. E às vezes, né,
Quando termina, fica só algumas gotinhas. E o doce, inesquecível e amado lembrança, a lembrança de ter estado na luz do eterno Fiat. Se o bendito Jesus não fizesse um milagre, abaixando-se ele com o modo mais adaptável à natureza humana, ou nada saberia dizer. Então via em minha mente o quadro do reino da divina vontade e queria que Jesus me dissesse quais eram suas condições para estar segura de sua vinda. E meu Mestre Celestial, visando a pequena recém-nascida do seu querer, me disse: minha filha, as condições absolutas necessárias de suma importância que formam a vida e o alimento para assegurar o reino da minha divina vontade, é pedir da criatura grandes sacrifícios de prolixão, de contínuos sacrifícios. Então, estava lendo no dicionário, né? Essa prolixão são muitas palavras e às vezes demoradas, né? E aí Jesus vai explicar nesse texto aqui que muitas dessas verdades que ele nos ensina tem que ser demorado mesmo, porque essas verdades elas vão formando vida em nós. E aí ele vai fazendo até o ofício diante dessas verdades que a gente vai aprendendo, cada um vai tendo um ofício, né? Essa prolixão de verdades, então assim, ele precisa se estender, Jesus precisa falar muito, 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 e aí ele vai formando as pessoas. Achei muito, muito interessante isso aqui, porque a Aline, às vezes, ela fica sentindo assim, né, que às vezes se estende muito, né? Mas o texto aqui é maravilhoso, porque ele fala da oração prolixa, né? Que o Pai ama, é uma oração estendida, né? Aí, aqui, ó, aí ele fala assim, onde que eu parei aqui? Perdi. Né? O sacrifício de falar, né? Então, é o nosso sacrifício de fazer partilha. Olha só. Se não conhecesse toda a magnitude do sacrifício que aceita, não teria todo o valor. Porque quanto mais se conhece a grandeza, o peso do sacrifício, mais valor vem o posto dentro. O conhecimento põe o valor exato e complexo no sacrifício. Pelo contrário, quem não conhece todo o peso de um sacrifício, quanto diminui o valor, a graça, né? Então a gente tem que saber que é um sacrifício, a gente tem que ter essa análise, né? Saber que está fazendo um sacrifício, não fazer nossa vontade, né? Não fazer muitas coisas como sacrifício mesmo, e fazer muitas coisas como sacrifício. Ontem mesmo tive que ajudar minha mãe a fazer muitas compras, as compras dela do mês, então subir as escadarias, muito sacrifício, depois muita dor nos ossos, muita dor muscular, nossa, é um sacrifício. A gente sabe o valor que isso tem, a alegria que ela fica lá com as coisinhas dela lá, né, para comer e tudo mais. A gente vê esse valor do sacrifício. Então é isso que Jesus está falando, que a gente tem que saber que é um sacrifício e tem que saber que o sacrifício tem um valor muito grande, né? Fazendo-lhe conhecer o peso a que se deve submeter a ele, a ela. Só por nosso amor e para cumprir nossa vontade. Aceita tudo. O sacrifício puro traz a prolixidade da oração, né? O sacrifício puro, você vai estender a oração, né? Estender as palavras.
E como nossos ouvidos se põem atentos, nossos olhares ficam arrebatados ao ver que no meio da fogueira do sacrifício querido por nós, roga e que coisa pede e quer, né? Então, olha só, quando vocês tem uma conversa muito extensa com Deus, né? Você tá ali fazendo aquela conversa igual os áudios, né? Que a Aline faz, né? Muito extenso, muita coisa, né? Então, nossos olhares ficam arrebatados, olha só, a Trindade fica arrebatada ao ver que no meio da fogueira do sacrifício querido por nós, roga e que coisa pede e quer. Então, eles prestam atenção no que essa pessoa está pedindo e quer. O que nós queremos? Que nossa vontade seja feita como no céu, assim na terra. Se ela pudesse, atropelaria o céu, né? A nossa vontade atropelaria o céu e a terra, quereria tudo em seu poder, para fazer que todos pedissem o que quer, a fim de que seu sacrifício obtenha a finalidade e leve o fruto querido por Deus. Nossa bondade paterna é tanta que nos é impossível não ouvir favoravelmente o propósito de um sacrifício prolongado e uma oração prolixa, uma oração prolongada. Às vezes a gente vai, às vezes eu vou no sacrário e fico lá. E ontem mesmo fiquei falando para Jesus, fiquei falando com ele muito tempo, porque a minha cruz, né? Eu beijo ela, eu amo ela, adoro ela assim. Eu amo a minha cruz, né? Mas eu fui desabafar um pouco com Jesus, né? Que tem um filho que é usuário, né? E a gente vê. Aí eu fiquei lembrando, né? Eu pus a minha cabeça no coração de Jesus e fiquei lembrando. Quantas e quantas vezes eu estava na igreja, a vida inteira na igreja, rezando às vezes 1000 Ave-Marias, rezando o rosário, rezando o terço, fazendo as leituras do livro azul, do Padre Gobi. E muitas das vezes eu via um rapaz entrando com um terço no pescoço, fazendo uma oração, clamando a Deus, ajudar ele, tirar ele daquele vício, né? Quantas vezes eu via, todas as vezes que eu via os rapazes assim, eu falava, Jesus, ajuda, coitadinho. Ele não está conseguindo se livrar disso sozinho, Jesus, né? Não consegue não consegue se abster disso, né? E sofre porque ele quer sair disso e não consegue, Jesus. Ele está vindo te pedir ajuda, Jesus, ajuda ele. Então, eu falo para Jesus, né? O meu filho, ele reza, né? Mas ele não está conseguindo se libertar, né? Então, ele tem aqueles altos e baixos, e essas pessoas têm isso aí. Ela fica na abstenção do uso da droga, quando vê, ela usa, e aí ela fica pior do que estava antes, né? Porque eles ficam assim, o que eu vou fazer no lugar de usar a droga, o que ela vai fazer, né? Que nem meu marido quando fumava, eu fiz uma novena, o Sagrado Coração de Jesus, 9 primeiras sexta-feiras, né? Fiz na intenção dele parar de fumar, porque o peito dele tem um chiadinho também, né? Então, e ele fumava muito, era um maço de cigarro por dia. E aí eu fiz a novena do Sagrado Coração de Jesus. E aí no ano seguinte, quando foi na quaresma, ele fez a intenção de não fumar na quaresma. E só que ele pensava assim, o que eu vou fazer no lugar de usar, de colocar o cigarro na boca, né? O que eu vou fazer? O que eu vou substituir esse vício, né? O que eu vou pôr no lugar disso aí? E ele ficava, e aí ele comia a unha, e aí ele, né, ficava naquele desespero, né?
é, aquela abstinência, né, daquela coisa que a pessoa estava naquele vício, né, porque o nosso cérebro, ele deixa a gente viciado, né, e a gente tem que tirar esses vícios. Então, depois que ele fez os 40 dias sem fumar, ele falou, quando acabou, né, ele não voltou a fumar, né, Deus deu a ele a graça de falar assim, não, eu fiquei sem fumar até agora, por que que eu vou voltar a fumar? E aí não voltou. E aí ele sentia, às vezes, a pessoa um cheirinho de cigarro, e ele sentia aquele cheirinho, mas ele sabia que se ele desse o primeiro trago, ele voltava tudo de novo. Ele ia voltar tudo, né? E ainda ia voltar com mais, né? Com mais sede ainda. E então eu fiquei fazendo essa oração, né? Para Jesus, falando com ele, conversando com ele. Eu falei, não, Jesus, não quero ficar implorando, pedindo para o Senhor, mas eu fiquei lá bastante tempo, chorei, falei assim, nossa, Jesus, quando eu fiquei grávida desse menino, eu chorava tanto na gravidez, ele tem uma depressãozinha, né, ele tem, para precisar usar isso, né, ele tem um problemazinho, com certeza, na mente dele. Eu queria sentar com ele, conversar com ele, quando foi a primeira vez, que foi quando ele era adolescente. Quando ele era adolescente, ele matava a aula, ele pulava o muro, né? E uma vez eu estava indo com meu filho menorzinho, levar ele na escolinha dele. Aí no caminho, encontrei o mais velho com outro amigo dele matando aula. Aí eu pus ele dentro do carro e ele estava cheirando cigarro. Eu falei, entra aqui. Aí dali em diante, eu ia lá na escola, eu levava ele na escola e ficava observando se ele ia entrar mesmo ou não. E ficava um tempão lá, e às vezes ele deixava ele ir sozinho e ficava observando se ele não ia entrar ou se ele ia matar a aula. Então ele deu muito trabalho. Nossa, eu fiquei falando essas coisas para Jesus, né? Que eu tive que mudar ele de escola. Aí mudei para uma outra escola. Aí nessa outra escola ele fazia a mesma coisa. Aí ele ia para a praça fumar, né? E dali deve ter começado a usar droga. Eu queria saber dele quando foi que ele começou. Um dia eu ainda quero conversar com ele, falar com ele, se eu tenho alguma culpa. Eu já falei para ele assim, meu filho, se eu fiz você sofrer, eu te peço perdão, perdoa-me. Né? Quando ele nasceu, eu trabalhava fora, então ele ficava com empregada. Então ele teve assim essa ausência da mãe, né? E eu não conseguia ficar dentro de casa para cuidar de criança, mas depois que eu tive o terceiro filho, ele foi o primeiro, no terceiro filho, eu falei, não, eu não posso deixar meus 3 filhos com empregada e deixar eles sendo criados pelo mundo, pelas escolas, né, as coisas erradas que a escola ensina. Aí eu tinha uma bronca das escolas, sabe? Eu perdoo as escolas, elas não têm culpa, mas na escola eles aprendem tudo quanto é coisa de errado, muita coisa errada, né? Os mais velhos, eles vão vendo os mais velhos e os professores também ensinam muita coisa errada. E na faculdade também, muita gente passa por a fase do colégio sem usar droga. Quando vê na faculdade, já está indo sozinho, os pais né, já não ligam muito mais, aí lá começa a usar, porque usou uma primeira vez, vai continuar usando. Então, é assim, né? É complicado a gente ter um filho assim, né? É uma cruz que eu tenho que amar essa cruz, amar muito, muito, muito essa cruz. Eu amo muito, eu sempre falo com ele, eu vejo quando ele fica meio sumido assim, ele tá, né, tá naquela angústia dele. Então são coisas assim que eu fiquei lá nessa oração, né? Aí Jesus fala assim, ó, a primeira coisa que damos é o conhecimento.
do que queremos fazer da pessoa. Depois, damos e fazemos o que temos disposto, né, para cada pessoa. O conhecimento pode ser chamado o princípio. O vazio, a semente, onde colocar o sacrifício, nossas coisas, e fazer surgir a bela oração que nos delibita, nos encadeia com correntes, com ataduras inseparáveis, né? Nos ata a Ele, né? A, a bela oração nos ata a Deus, nos faz dar o que quer. Deus acaba nos dando o que nós queremos. Eu não fiquei pedindo para Deus, né? Eu só fiquei, não queria incomodar Deus, ficar pedindo para Ele. Mas a gente não sabe como que vai ser, né? E ainda por cima, ele tá com 36 anos, aí quando tiver nos 40, nossa, aí que vai ter mais problema ainda, porque todo mundo tem uma crise nos 40, né? O que que eu fiz da minha vida? O que que eu deixei de fazer na minha vida? Por que que eu não procurei esse caminho? Por que que eu não fiz aquilo? Aí ele vai ver que tem os irmãos deles bem-sucedidos na vida, né? O mais novo e a do meio são bem-sucedidos, né? Fizeram faculdade, fizeram tudo direitinho. Ele entrou na faculdade, mas saiu porque não teve como pagar. E ele vive endividado, né? Vive com dívida no banco. E deve também pro pai dele. Então é triste, né, gente? Se a pessoa conseguisse se acertar, né? Se conseguisse sair fora dos amigos, né? Porque assim, ele tem algum amigo lá que eu não conheço, não sei quem é, mas um dia na portaria do prédio dele eu vi que tinha um nome lá que a gente queria ir lá, foi lá fazer um serviço lá para ele, colocar uma pedra lá num negócio lá para ele. E na portaria eles falaram assim, só tem o nome de uma pessoa que está liberada aqui para entrar, sem, né? Que a portaria podia liberar a gente entrar. E era o nome de uma pessoa que tinha lá. Então a gente sabe que tem esse amigo aí que. Mas o Tiago já falou para mim que ele é o cabeça. Que uma vez ele falou assim: mãe, você pensa que eu sou a vítima das coisas? Não, eu sou aquele que conduzo, não é conduzo, eu sou. Não é assim, é ele que faz as coisas acontecerem, né? É ele que influencia, ele quis dizer isso para mim. E quando o vô dele morreu, né? O vô dele tinha um Fiat Uno. E aí passou muitos anos o carro parado aqui. Aí ele tinha vendido o carro dele para comprar um carro melhor para a noiva dele. Que ele era noivo, né? E a noiva é que segurava dele não usar nada, né? Mas ela foi largando mão dele. Depois ela comprou esse carro aí com o dinheiro dele. E ela foi largando mão dele. E ele ficava assim, às vezes com um problema sem ter carro para sair. Daí eu, como naquela época não tava nessas coisas, né? E eu deixei ele usar, eu falei para minha mãe, a gente deixou ele usar o carro do meu pai. Pronto, aí que despencou mesmo. Aí que ele rodava a madrugada inteira por aí. E, nossa senhora, aí foi complicado para me tirar esse carro dele, gente do céu. Foi muito complicado. Ele ficou deprimido de eu tirar o carro dele. Eu falei, não vai, não dá mais. Você tá extrapolando. Tava só chegando multa, multa, multa aqui em casa. Então foi difícil, foi complicado. E aí eu não tive coragem de pedir para Deus assim, Senhor. Não, na verdade, na minha oração eu falei, Senhor, livra todos esses que estão te pedindo, Pai, me ajuda a sair dessa droga, me ajuda a sair desse vício. Ajuda, Pai, ajuda ele a sair desse vício. O Senhor vai ajudar. Com certeza o Senhor vai ajudar. Aí ele continua aqui, ó. Agora vem as garantias por parte de Deus.
Mas a quem poderia fazê-las, senão a quem pediria o sacrifício? Assim, minha prolixidade em manifestar tantas verdades, né? Por isso que o livro do céu é tão grande. Jesus usa muita palavra, né? Olha, assim minha prolixidade é a extensão das palavras, né? Do falar. Em manifestar tantas verdades sobre minha divina vontade, meu longo dizer sobre seu reino e sobre o bem que quer e deve fazer, sua prolongada dor de cerca de 6.000 anos, por que quer reinar e a rejeitaram, as muitas promessas que quer dar de bens, de felicidade, de alegria, e se a fazem reinar, não foram outra coisa que garantias que dei à criatura deste reino do meu Fiat. E estas garantias vinham feitas e seladas nas coisas mais belas, mais sagradas, mais preciosas. Este é o centro da fogueira do seu sacrifício querido por nós, né? Da gente ficar aqui falando e lendo. Posso dizer que não me canso jamais de fazer garantias. Digo, volto sempre a dizer com novos modos, novas verdades, novas formas, semelhanças surpreendentes, sempre sobre minha divina vontade. Jamais teria dito tanto se não fosse verdade que meu reino devia ter seu domínio sobre a terra. Por isso é quase impossível que um dizer meu tão prolixo, né, tantas palavras, e um sacrifício teu tão contínuo, não devam ter os suspirados frutos da parte de Deus e da parte das criaturas. Por isso continua teu voo naquele Fiat, que tem poder de fazer-se caminho e de abater todas as dificuldades, e a força de amor fazer-se os mais fiéis amigos e defensores de seus mais impedidosos inimigos. Então ele fala aqui, né, para a gente fazer esse voo no nosso Fiat, de ler, porque todo dia, porque cada dia é uma novidade, né? E que a gente, o Fiat tem o poder de fazer-se caminho, né? Então o Fiat, nosso faça-se a tua vontade, ele vai fazendo um caminho de abater todas as dificuldades. Aí a gente vai vendo isso aí, né? Que no Fiat a gente vai abatendo todas as dificuldades, né? E a força de amor, esse amor do Fiat, fazer-se os mais fiéis amigos e defensores de seus mais impiedosos inimigos. A gente começa a ser defensores dos nossos mais impiedosos inimigos, né? A gente acaba defendendo nossos inimigos. Ai, ontem na reunião do apostolado da oração, né? A coordenadora ficou tão brava comigo, assim, ela não falou diretamente para mim, mas foi para mim, porque uma semana antes eu reclamei de algumas coisas, porque lá no meu passado eu era muito assim, ela era zeladora do apostolado, era isso, isso e aquilo do apostolado, então eu tinha a fita larga, né? Eu morava no Jardim Oriente. Aí quando veio, morei lá 30, deixa eu ver, não, 20 anos eu morei lá. E aí quando veio, mudei para o satélite. Eu estava muito exausta da comunidade de lá e eu não quis fazer nada aqui na comunidade nova que eu mudei e fiquei muitos anos sem ir no apostolado daqui. E aí quando eu voltei, minha mãe veio morar aqui em São José dos Campos, e aí ela é do apostolado, e eu comecei a ir com ela na reunião e na missa, né? E fazer as orações e, né, fazer as visitas a algum doente, às vezes fazer o bem, né? Fazer todo dia, fazer
uma atitude, um ato de fazer o bem todos os dias. E aí eu comecei aí, daí eu falei, não, eu quero uma fita estreita, porque eu fui lavar a minha e ela estragou. Aí me deram uma fita estreita, isso foi em 2017. Aí tá, quando foi em 2018, o apostolado da oração mudou para a Rede Mundial de Oração do Papa. O Papa Francisco mudou o nome de apostolado, não é mais apostolado. E aí ele pôs várias coisas lá no decreto, mudou o decreto e não tem mais a fita estreita. E aí, quando foi no dia do Sagrado Coração de Jesus, agora semana passada, né, na sexta-feira passada, elas deram fita nova para alguns membros novos e eu tô com a minha fita estreita ainda, né? E aí eu peguei e fiz uma reclamação, né? Que a minha fita nova, ela era para ter sido mudada no outro ano, né? Aí como entrou a pandemia, não foi mudada a minha fita nova, eu entendo, entrou a pandemia, mas só que agora eu acho que já podia mudar, porque nem existe mais a fita estreita. Então, e aí a mulher ficou instigada, né, de assim, por não ter visto isso, né? Ela não viu. Eu tava lá com a fita estreita, eu saí numa foto com a fita estreita. Minha mãe esqueceu a fita um dia, dei minha fita estreita, minha mãe saiu com a fita estreita nas fotos. Ela nunca reparou isso. Ela nunca reparou, né? Olha quantos anos, já faz 4 anos que nós estamos, eu tô com essa fita estreita e ela não mudou minha fita para fita larga. E aí ela ficou assim meio que irada. Aí eu reclamei também semana passada que eu falei, por que que não colocou o nome da Judite pela alma dela, que era um membro do apostolado, e a coitada, a Judite era uma pessoa assim que era membro do apostolado, né? E ela não deram importância de pôr pela alma da Judite. Aí quando foi ontem, ela pôs lá por um mês da alma da Judite, e falou bem alto, assim, bem forte, para me ouvir, que ela pôs pela alma da Judite, na missa, a intenção da missa, né? E aí na reunião ela falou assim, às vezes tem 10 anos que a pessoa não vem na reunião e eu vou saber que a pessoa morreu, como é que vai ser isso agora, como é que nós vamos fazer? Até o diácono estava meio... Aí eu deixei todo mundo irritado. Gente do céu, daí eles falaram assim, não, nós vamos ter que separar o apostolado, né, a rede mundial, por setor. Aí cada um vai ter que ir lá no seu setor, ver quem é membro, porque a gente não tem controle aqui quando morre alguém, ver se pode. Aí uma outra lá falou, eu tinha parado de vir porque a minha vizinha morreu e eu estava afastada e agora eu estou voltando. E elas nem sabiam que a vizinha tinha morrido lá, né? Então, aí outra coisa também que eles estavam fazendo essa reunião só para falar, pedir, e não estava tendo oração direito, né? Então todo mundo reclamou que queria uma exposição do Santíssimo, como era antigamente, fazer adoração no Santíssimo ou reza do terço. Então, eles ficaram instigados, assim, né? Porque o negócio deles é só puxar saco do padre, fica lá puxando o saco do padre, puxando o saco do padre. Ah, meu Deus do céu, gente do céu, Jesus sofre muito, meu Deus do céu. Deixa eu terminar aqui. Assim, todas as minhas manifestações sobre minha divina vontade, desde a primeira até a última palavra que direi, devem servir para formar o exército armado. Armado. Então, essas palavras vai nos formar um exército armado, todo de amor. Então, a gente está armado de amor, de força invencível, de luz irresistível, de amor que transforma. Elas colocarão em torno da criatura uma rede que, se quiserem sair, cairão. Né? Então é isso que a gente está fazendo, né? Olha só, na nossa vivência na Divina Vontade é como se a gente jogasse uma rede, pega um peixinho e elas tornam da criatura uma rede, né? Elas colocarão em torno da criatura uma rede que, se quiserem sair, cairão dentro e enredarão tanto, que não saberão como sair. E enquanto tentará sair, minhas tantas manifestações sobre ela continuarão cobrindo-a,
Então, esse pessoal que saiu aí, não saiu, não tem como sair, né? Pode ter saído aqui do grupo, mas de modo a fazer mais estendida a sua rede. Então, vendo-se enredada, tomará gosto das tantas belezas de verdade. Tomará gosto da verdade, né, gente? A gente aqui na comunidade tem gosto de falar a verdade e se sentirá feliz de ter sido enredada, né, por essa rede. A gente tem uma rede em cima da gente, olha só, de tantas verdades. É como se a gente estivesse dentro de uma rede cheia de verdades. E você está enredada, a gente se sente feliz de ter sido enredada na rede de tantas verdades. Minhas manifestas redes de minhas verdades manifestas, né? As verdades dele faladas. Então, elas formarão o cumprimento do reino da minha divina vontade. É isso que a gente está formando, o cumprimento do reino da divina vontade. Por isso, cada manifestação minha sobre ela é uma arma que deve servir para completar um reino tão santo. Se eu a manifesto e você não diz, farás falta as armas necessárias para isso, seja atenta. Então, né, é uma coisa que eu preciso fazer mais essa partilha, né? Porque ele fala assim, ó, se eu manifesto e você não a diz, né? Você não a diz, farás faltar as armas necessárias. Por isso, seja atenta, né? Fale, faça partilha. Seja atenta com as verdades de Jesus. Leia o livro do céu. Vamos ler esses trechos todo dia. Tem que ler, se não ler, não adianta. Tem que ler, tem que gravar, né? A gente lê, e às vezes fica uma gota só do que a gente falou, fica. Na hora que a gente sai, né, o que falou aqui no começo do trecho, a hora que Luísa saía desses pensamentos, que ela ficava ali, né, ruminando, falando num trecho, por exemplo. Aí depois que sai disso, às vezes fica umas gotas só do que a gente falou, do que a gente ouviu, do que a gente leu. Por isso que tem que ler muito. Então, ele fala aqui, continuando, além disso, você deve saber que cada palavra saída da incriada sabedoria contém vida. Olha só, cada palavra contém vida, substância, obra, ensinamento, assim que cada verdade manifestada sobre nossa divina vontade terá em nosso reino seu próprio ofício. Aí, ó, cada verdade manifestada, né, sobre nossa divina vontade, terá em nosso reino seu próprio ofício. Muitas verdades terão o ofício de formar e fazer crescer a vida da divina vontade na criatura. Então, essas verdades, ela tem vida e ela faz o ofício em nós. Terão o ofício de formar e fazer crescer vida na divina vontade na criatura. Outras ocuparão o ofício de alimentá-las. Outras farão de mestre, né? O ofício de mestre, que nem a Aline, né? Outras verdades terão o ofício de defensores, né? A gente vai defender o amor, defender a verdade. De modo que se porão como um exército em torno da criatura, para que ninguém a possa tocar. Então essas palavras, elas formam um exército ao redor nosso. E essas palavras, ela é um exército para vencer todo o mal. Vê então a necessidade do meu dizer tão prolixo, né, de eu falar tantas palavras e tão demorado. E das tantas verdades que manifestei, é o reino que devo formar, o qual não se forma com poucas palavras, com poucos atos e ofícios. Se requer, então precisa de muita gente trabalhando, né? Esses ofícios é isso, né?
com poucos atos e ofícios. Ele não pode, não tem como trabalhar esse reino com poucos atos e poucos ofícios. Tem que ter ofícios, tem que ter nosso trabalho. Se requerem tantas, né, de tantas pessoas. E cada verdade minha tem virtude de ocupar um ofício para manter a ordem perfeita, paz perene, né? É o que a Aline fala, né? A gente é pacífico no nosso grupo. Será o eco do céu e nadarão dentro de um mar. Olha, será o eco no céu e nadarão dentro de um mar de graças, de felicidade, sob um sol que não conhece nuvens. Olha, é o sol nosso, né? É tanta luz, é tanta luz, é tanta luz, tanta luz que não, a gente não conhece nuvem de tanta luz que vem aqui. O céu será sempre sereno. Minhas verdades sobre minha divina vontade serão as únicas leis que dominarão as criaturas. Então, olha, as verdades aqui ditas são as leis. Então, são leis espirituais. São leis espirituais que nós vamos aprendendo, que nós estamos aprendendo a vida espiritual para viver aqui na Terra, né? Então, daqui a gente tirou tudo, a gente deu tudo para Jesus, a gente não tem nada da Terra dentro de nós. A gente se esvaziou, né? Assim, se despojar, né? Das coisas velhas, das coisas antigas, tira tudo. Nós precisamos nos despojar das coisas velhas, nos despojar das vestes velhas, das coisas do passado, dos pensamentos do passado. Então, serão as únicas leis, essas verdades aqui, que dominarão as criaturas que entrarão a viver neste reino. Leis não de opressão, mas de amor. Olha que coisa maravilhosa. Não são leis de opressão aqui, é de amor, muito amor. A gente ama o inimigo. Que docemente se farão amar, né? Porque nelas encontrarão a força, a harmonia, a ordem, né? A felicidade, a abundância de todos os bens. Por isso, é sempre adiante em minha divina vontade. Ânimo, ânimo, e sempre adiante na divina vontade. Então, ânimo, ânimo e à frente, soldados, vamos à frente, ânimo, divina vontade está conosco, as verdades estão conosco, vamos memorizar, vamos gravar, vamos ler todo dia, vamos falar todo dia. Soldados, apostos, na sentinela, vigiai, orai, né? Vigiai sua boca, vigiai seu pensamento para falar, vigiai o que você vai comer para agradecer antes de comer, né? É uma vida em ordem. É maravilhoso, né? Amém, Fiat.